governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, apresentou um diagnóstico da desafiadora quadra histórica que o país vivencia durante a realização da 12ª edição do projeto Na Trilha da Democracia, que aconteceu no campus central da UFRN na noite da última segunda-feira, dia 17. O projeto é uma iniciativa do Adurne Sindicato, em parceria com o Sindipetro e Frente Brasil Popular. O projeto Na Trilha da Democracia tem como propósito trazer gente, personalidades nacionais para debater a conjuntura política. E nada melhor do que um governador do Maranhão, um governador que vem fazendo um governo bastante progressista nos últimos anos, para dialogar conosco, fazer uma roda de conversa com a gente e se posicionar e posicionar a sociedade em geral com relação a essa situação que nós estamos passando. É um evento muito importante, tanto para a integração regional do Nordeste, como você bem falou, como também para que Flávio Dino possa mostrar para a gente a exitosa gestão que ele tem realizado no Maranhão e o que nós podemos aproveitar também aqui para o estado do Rio Grande do Norte nesse sentido. Flávio Dino, nesse projeto, como convidado de hoje, ele traz uma contribuição enorme. Primeiro, pela sua experiência. Segundo, porque ser o governador que vem despontando no Nordeste, fazendo contraponto a essas políticas, mostrando que é possível se fazer algo como, por exemplo, o estado do Maranhão, um estado pobre como o Rio Grande do Norte, que é possível fazer, sim, o que é possível fazer pela educação, pela saúde, pela segurança pública. Então, para a gente, para a sociedade, a grande importância é que favorece, no conhecimento ao debate. Dessa grande contribuição para que nós possamos debater com todo esse projetão que tenta nos intimidar, nos recolher e acabar com o ativismo, seja o ativismo sindical, seja o ativismo nas universidades, estudantil. Então, o que se quer acabar no Brasil é com a democracia. O que mais me entristece, e aí eu acho que é um grande contraponto, são essas conversas que a Intercept Brasil divulgou e outra. E no próprio sábado, o senhor presidente da República, ele dizendo que pretende armar a população contra os golpes, quando na verdade ele pretende armar a população exatamente contra todo o projeto de resistência que temos ao governo federal, seja na educação, na saúde, no trabalho, como já disse aqui. Então nós temos que estar preparados para o enfrentamento a esse debate. Desde as últimas eleições, a região Nordeste tem se consolidado como território de resistência em defesa da soberania nacional, da educação e do Estado democrático de direito. Fruto do resultado das eleições, o Nordeste brasileiro mostrou que a população daqui da região Nordeste tem uma visão de uma sociedade mais plural, mais democrática, que entende a diversidade da sociedade, Então, eu acho que é muito importante a consolidação dos governos do Nordeste para mostrar até para o resto do Brasil que a opção que os eleitores do Nordeste brasileiro fizeram certamente é a mais certa, que enxerga essa sociedade plural e mais democrática. O Nordeste é um enclave hoje de resistência contra os retrocessos representados pelo governo federal, trazidos na reforma da Previdência, nos cortes da educação. O Nordeste é esse enclave e provavelmente a governadora Fátima Bezerra e o governador Flávio Dino são os melhores representantes da luta por essa resistência, por um projeto alternativo, por um modo de fazer as coisas com o povo e para o povo diferente daquele que é proposto pelo governo federal. Eu, por exemplo, que sou do campo da saúde, essa discussão é importantíssima. Falar sobre reforma de previdência, sobre a atualidade, sobre o retrocesso todo que a gente está vivenciando no campo das políticas públicas e políticas de saúde é fundamental. Flávio Dino trouxe ao debate diversos aspectos da atual conjuntura brasileira, a crise econômica fiscal, reforma da Previdência e como o próprio governador descreveu de o caso mais emblemático de manipulação da agenda da corrupção, embora lembre não ser o único, o processo judicial que determinou a perda da liberdade do ex-presidente Lula. À vista do que dispõe o Código de Processo Penal, que é taxativo no sentido de que se o juiz aconselha uma das partes, ele está sob suspeição e, portanto, a consequência legal é que seus atos sejam declarados nulos. E, ao mesmo tempo, uma agressividade, uma postura ofensiva até em relação aos representantes da defesa.
Então é um processo de fachada, portanto viciado, e que deve ser declarado nulo desde o início. Todos os julgamentos baseados nesse acervo probatório têm esse mesmo problema, porque é um vício que se pereniza ao longo do processo e a consequência jurídica deve ser o Supremo declarar a nulidade para que haja um novo julgamento, e essa é a última explicação que julgo é importante fazer. Não se trata de dizer que o ex-presidente Lula não deve ser julgado, é claro que deve, mas o que nós temos sustentado é que ele deve ser julgado nos termos da lei, deve ser julgado com legitimidade. Portanto, anula-se o processo, volta o processo à primeira instância e aí sim, com o juiz de verdade e não o juiz contaminado, aí sim se produzem as provas e ao final ele pode ser absolvido, pode ser condenado, mas não um jogo de cartas marcadas e sim um processo judicial justo, que infelizmente não aconteceu nesse caso. O parecer do relator na Comissão Especial da Câmara avançou em relação à proposta do governo. Ou seja, o parecer do relator é melhor do que a proposta do governo, mas nós consideramos que ainda não está no ponto adequado para a votação. É preciso caminhar mais em direção a uma proposta mais equilibrada, que consiga, de fato, enfrentar os dilemas fiscais dos regimes previdenciários próprios do governo federal e também dos estados e municípios, porém preservando os direitos dos mais pobres. O conteúdo da palestra na íntegra pode ser acessado através do nosso site e das nossas redes sociais.